Olá, boa tarde. Eu gravei um vídeo falando sobre alguns aspectos da inveja e falei que ia entrelaçar no final desse vídeo sobre o ciúme, assim, como um aspecto indicativo de algo, como função psicológica do ciúme. Eu percebo, assim, que muitas relações são pautadas nessa questão da triangulação e do ciúme, nesse potencial que se dá para uma outra, para uma terceira pessoa, à medida que a gente percebe muitas vezes as fragilidades de uma relação, ou percebe ali, não estou sendo nutrida em um âmbito, e se a outra pessoa estiver sendo nutrida nesse âmbito que a relação não me nutre. E eu acho que a lucidez ela é muito importante no sentido de entender que nenhuma relação vai te nutrir em todos os aspectos afetivos e autoestima, assim, isso é conquista própria. Claro que existem atitudes que geram insegurança, assim, atitudes, por exemplo, mentiras, manipulações, assim, que geram insegurança, que a gente saca aquela pessoa no que ela tá sendo, no que ela tá fazendo, tá te preservando, tá lidando com o aspecto dela, ou às vezes tá promovendo o ciúme para se sentir, sei lá, entendeu isso como uma forma de amor, isso vem lá da triangulação, lá a mamãe era só minha, ou a cuidadora era só minha. E existe um elemento que ameaça esse só meu. Então, já às vezes, desde os irmãos, nasceu um irmão, uma irmã, acho que é uma das primeiras formas, né, que a gente lida com o ciúme. E às vezes a gente vê o ciúme também embasando, pautando relações que estão muito desnutridas, muito fracas e às vezes por pura necessidade ou conveniência aquelas pessoas permanecem juntas, mas eu não gozo, não quero que o outro também vá gozar, no sentido de o outro não estou recebendo o alimento que eu gostaria, a atenção que eu gostaria, o que eu acho que eu mereceria. Então eu projeto tudo no outro, no potencial do outro e me despotencializo. Então, nesse sentido, para quem assistiu o vídeo dos ciúmes, da inveja, vai conseguir relacionar com essa questão do foco, da atenção e da despotencialização, de um erro, assim, no sentido de colocou o foco no lugar errado, o ciúme não vai te levar a nada, a inveja também não vai te levar a nada, porque você errou o alvo, assim, não está cumprindo a função que poderia ter, no sentido assim de, ao invés de colocar a sua libido, a sua atenção, o seu foco no outro, você poderia retomar para si, assim, sentir o seu próprio potencial, se potencializar, autoestima, poder de sedução não é para o outro, é para você se sentir bem com você, para você se valorizar, se reconhecer nos seus potenciais e não priorizar um outro e viver em torno de uma fantasia que o outro sempre ou olhando para aquilo que o outro sempre é melhor do que você. Então tem essa questão, e no sentido de desnutrição dos relacionamentos assim que fracassam e as pessoas, às vezes por comodismo, por conveniência ou por N questões, às vezes até financeiras, assim, não conseguem se desligar, se afastar, daí a gente não tá mais recebendo, a pessoa não tá naquela relação recebendo esse alimento afetivo. Tem um psiquiatra, que é o Eduardo Ferreira Santos, que ele fala dessa questão do ser humano ser um animal domesticado, obviamente, né, que talvez animais domesticados também possam ter essa característica, que vê que ali não tem mais alimento, ali não tem mais o que um dia tinha, que tinha um monte de alimento nesse campo, agora não tem mais, mas eu continuo aqui na esperança que eu vou ter de novo o que um dia eu tive ou que eu fantasiei que eu tive. Então o ser humano tem esse fator da fantasia
que é muito interessante, é muito legal, é muito nutritivo e é extremamente o oposto de tudo isso que eu falei, porque é extremamente prejudicial, ilusório, e a pessoa volta e continua ali e ela vai se degringolando nessa relação que não nutre mais, e quanto mais desnutrida, mais fantasias ela precisa gerar para suportar aquela situação de desnutrição, de falência, de hostilidade. Então, é a fantasia que atrapalha, que faz essa pessoa, oh, peraí, ele foi grosso, ele me diminuiu, ele pisou em mim. Não, mas justifica-se isso porque em algum momento, lá no começo, ele gostava de mim, ele tinha um olhar atencioso. Então, o ser humano tem essa capacidade de ilusão muito forte. Então, pensa nas relações onde a principal, a principal emoção, o principal sentimento ali é o ciúme. O que isso indica no sentido de saúde da relação? A gente tem que olhar para o ciúme, assim, no sentido da relação, como isso se constrói, e também no sentido do indivíduo, porque às vezes a pessoa está muito depressiva, a pessoa está se depreciando, a relação está depreciando ela, a situação dela não está boa, então qualquer pessoa na rua é mais interessante do que ela, porque ela ou ele se desinteressou por si. Então, esse psiquiatra que eu mencionei, que é o Eduardo Ferreira, ele também relaciona a questão dos ciúmes com essa questão da autodepreciação, com um sentimento ruim em relação a si, contra uma desconfiança em relação a você mesmo. Então, leve esse tema, assim, claro que a gente não tem que esconder que isso é feio, isso não funciona, isso piora, isso te pega pelas portas dos fundos. Algumas pessoas negam sentimentos, principalmente homens, às vezes vai até para uma atitude agressiva e criminosa, como a gente infelizmente tem muitos índices estatísticos aí de feminicídio. Então, se pudessem assumir, viver isso, entender, compreender, amplificar, levar para a terapia, ver o que faltou, ver o que não estou recebendo e ver também o que eu não estou me dando e onde que eu me traí. A traição sempre começa de nós com nós mesmos, do que eu abri mão de mim, às vezes para estar numa relação e agora a relação está ruim e eu estou traída e fantasiando que a outra pessoa me traiu. Então é essencial a gente amplificar de forma individual a questão do ciúme, caso a caso, olhar, porque isso implica em um monte de coisa e é muito estruturante para muitas relações familiares. Tem pessoas que têm ciúmes de amigos, ciúmes de qualquer forma de afeto que recebe, não só no sentido sexual afetivo. E eu percebo que na clínica a gente consegue olhar, amplificar e devagar no tempo de cada um dá para mexer e entender muita coisa ali que está atrapalhando, perturbando, da questão da autoimagem que a pessoa tem de si, que ela faz do outro, que só é possível ver num aprofundamento, num lugar assim onde a gente consegue expor as nossas emoções, um espaço seguro, sem julgamento. E é o lugar certo, nunca esconder, isso é feio. É feio sim, no sentido que nos deprecia e deprecia qualquer tipo de relação, mas se não for visto, não for trabalhado, olhado, vai ser uma assombração que vai gerar uma perturbação muito maior. Então, fica o convite para esse autoconhecimento através da análise, esse espaço seguro para expor e colocar as coisas que você deseja conhecer ou desvendar, desenrolar em você através do olhar do outro, que é esse espaço da terapia e da análise. Não seja refém do seu ciúme, e sim
utilize o potencial de autoconhecimento que ele pode te trazer.